Olá pessoal, sou o professor Edson Nascimento e hoje, dentro da disciplina Contabilidade Gerencial e Finanças Empresariais, nós vamos tratar do seguinte tema. Então, programamos a nossa aula da seguinte forma: vamos falar sobre gestão do capital de giro, como administrar, como gerenciar esse item tão importante dentro de uma organização. Vamos fazer uma breve introdução, apresentando o capital de giro, o que é o capital de giro, o que ele significa, como ele é composto, como calcular esse capital de giro, qual é o montante ideal, tanto para quem vai iniciar, tanto para a empresa se manter no mercado, quais são seus influenciadores, quais itens dentro do balanço patrimonial, qual contas que vão influenciar o cálculo desse capital de giro, a administração desse capital de giro. Um capital de giro bem administrado, então ele vai trazer resultados positivos para a empresa. Mal administrado, surpresas desagradáveis. Então, como administrar o capital de giro? Capital de giro líquido, como se chegar ao capital de giro líquido? Qual é a forma? O que eu devo aplicar para chegar nesse montante? E os elementos que compõem esse capital de giro. Espero que esse conteúdo possa te ajudar na sua formação, que ele contribua aí para o seu crescimento profissional. Então vamos à introdução aqui. O capital de giro é um valor monetário que a empresa deve manter em seu caixa para poder girar no mercado em que atua durante determinado período, que normalmente é de um mês. Então normalmente os usuários, as empresas usam essa ferramenta no período aí de um mês. O que é o capital de giro? Aquele montante, aquele valor monetário que a empresa vai precisar ter para poder girar. Por que capital de giro? Porque ela precisa girar o seu ciclo econômico, girar a sua atividade, está comprando, está vendendo, está recebendo. Para ela manter esse giro, manter esse fluxo, ela precisa de recurso. E esse recurso é chamado de capital de giro, o valor que ela vai precisar para girar isso no mercado durante esse período de tempo. Esse valor financeiro a empresa deve manter disponível para financiar o seu ciclo operacional, mantendo a empresa competitiva no mercado. Vamos lembrar, ciclo operacional, o que é o ciclo operacional? Desde o momento que a empresa compra, armazena, produz, vende e recebe. Então o ciclo ele se fecha lá no recebimento. Desde o momento que ela comprou até que ela recebeu é o ciclo operacional. Para que ela possa se manter produtiva no mercado, competitiva no mercado, para ela possa estar batendo com a concorrência, então ela precisa de capital de giro, ela precisa ser financiada. Esse valor financeiro que a empresa deve manter disponível, nós chamamos de capital de giro, para financiar o ciclo operacional da sua empresa. Então, vamos lá, capital de giro é a soma de recursos financeiros aplicados aonde? Aonde que são aplicados esses recursos? No caixa, nos bancos, estoques, valores a receber dos clientes. Então, é a soma desses recursos que a empresa vai ter aplicados. Lembra? Nosso ativo, as aplicações vão estar todas ali nos nossos bens e direitos do ativo. Esses montantes vão estar aplicados, vão estar disponíveis ali no caixa para poder girar, nos bancos também, nos estoques para que eu possa comercializar, vender para com os meus fornecedores. Quando eu vendo o estoque, vendo a prazo, então eu preciso de um capital de giro para financiar esse contas a receber até o momento em que fecha o ciclo lá no recebimento do cliente. Ou seja, tudo aquilo que tem liquidez. Qual é o conceito de liquidez? Aquilo que pode virar dinheiro com uma certa rapidez, aquilo que financia a atividade operacional da empresa. Então, tudo aquilo que tem liquidez. Então, tanto caixa, banco, estoques, valores a receber, são elementos líquidos, com uma certa liquidez dentro do balanço patrimonial. Isso pode se tornar dinheiro já ação ou pode se tornar dinheiro rapidamente. Este, então, é o conceito de capital de giro. E como calcular o capital de giro dentro da empresa? Então, um dos setores mais importantes de um negócio é o setor financeiro. Pode ter certeza, dentro de uma empresa, o setor financeiro é o mais importante. Porque a empresa que ela não tiver recursos disponíveis, que não tiver o dinheiro ali disponível para poder girar, ela vai parar, ela não consegue girar. Ela depende do recurso, ela depende de estar em movimento. E o que movimenta é este financiamento, o dinheiro do recurso, que é o capital de giro. Para uma empresa iniciar, sobreviver e permanecer no mercado,
é importante fazer o quê? Um levantamento de todos os custos, sejam eles custos fixos, custos variáveis. Então, aqueles custos são necessários para que ela possa estar em operação. E também fazer uma previsão das receitas, para assim definir como calcular o capital de giro necessário. Então a pergunta que fica é: qual é o capital de giro necessário para a minha empresa? Imagina que eu vou iniciar uma atividade. Qual é o capital de giro necessário? O que eu tenho que fazer? No meu plano de negócio eu já tenho que fazer esse levantamento. Quais são todos os custos fixos que eu vou ter? Quais são os custos variáveis? Todos eles que vão ser necessários para que eu possa estar em operação, para que eu possa iniciar no mercado. E em cima disso eu vou fazer uma previsão de receitas. Lembra das orçamentárias? Então fazer aquela previsão, orçamento de vendas, qual é a previsão de receitas que eu vou precisar fazer. Então, definindo o que eu vou ter de custo e a previsão de entrada, eu vou poder definir, então, calcular qual o capital de giro necessário. E depois que a empresa já está em atividade, da mesma forma, ela já está em atividade, então ela precisa, muitas vezes, aumentar, dar um up nesse capital inicial aí, porque ela precisa aumentar a sua produção, o mercado se expandiu, alcançou um número maior. Então, tudo isso é necessário, fazer esses levantamentos e ter essas informações na mão para poder definir qual é o capital de giro necessário. Itens que influenciam no cálculo do capital de giro. Então, o primeiro item que influencia é contas a receber. Então, quanto maiores foram tanto o prazo quanto o número de pagamentos feitos por essa forma, por essa modalidade, mais recursos a empresa precisará ter para bancar o contas a receber. Mas como assim? Por que eu preciso bancar o contas a receber? Imagina você tem o seu bem, está no seu estoque, você vendeu a prazo para um cliente, um terceiro, e este cliente vai pagar com 30, 60, 90 dias. Vamos imaginar que seja um prazo médio de 45 dias. Então você vai ter que ter recursos suficientes no seu caixa para poder bancar, esse contas a receber. O seu cliente só vai te pagar com 45 dias em média. Então o fluxo, o ciclo operacional só vai fechar após 45 dias. Então você vai saber ali quais recursos você vai precisar para bancar esse contas a receber. Então, o item que influencia muito o capital de giro, contas a receber. Conta a receber é derivado de vendas a prazo. Outro item que influencia muito, estoques. Então, ele precisa de modificações de acordo com a necessidade do mercado. O mercado é muito dinâmico. Então, o mercado está sempre em mudanças, tipos de produto, quantidades. Então, para que ele possa então suprir essas modificações do mercado, então ele passa por muitas mudanças, precisando assim as mudanças de investimento constante. Então, para fazer mudança vai precisar fazer investimento, vai precisar de recursos, porque muda-se os tipos de produto, o número de itens também, e isso, para fazer essas mudanças, demanda muitos recursos financeiros. Então, um item também que influencia muito no capital de giro são os estoques, por causa das mudanças constantes do mercado. O mercado é quem dita que produto que ele está querendo, qual é a quantidade, é ele que dita qual é o preço que está disposto a pagar, porque a concorrência é livre no mercado. E para manter um estoque bem atualizado, no nível suficiente que possa satisfazer o cliente, demanda-se também muito recurso. Caixa e banco são importantes no cálculo, pois é neles que se encontram os recursos de fato disponíveis na empresa. Então, de onde que vem os recursos? Vem do caixa e banco, porque o caixa já é disponível. Caixa é equivalente de caixa. Banco também já está ali disponível. Vou fazer uso através das ferramentas que temos hoje de transferências, pagamentos de boleto, Pix e outras formas mais recentes aí. É a eles que o empresário recorre para honrar os seus compromissos. Então, aonde que o empresário vai recorrer para honrar os seus compromissos? Pagar suas obrigações? No caixa e no banco. Um item altamente importante e influenciador do capital de giro. Portanto, o capital de giro líquido, o que é o capital de giro líquido? Nós vamos ver na frente a fórmula. Ele é influenciado por todos esses recursos, em maior ou menor grau. Então, ele sofre influência em maior ou menor grau por todos esses itens. Principalmente aqui, prazos médios de estocagem. Qual que é o prazo médio de estocagem do produto? Comprei do meu fornecedor, ele ficou em estoque um determinado tempo, só depois de um determinado tempo que eu fui vender.
Se nesse período de estocagem o meu fornecedor consegue me financiar, se eu fiz uma compra boa com prazo médio de pagamento maior do que o período de estocagem, tá bom. Agora imagina, se você comprou, estocou, já teve que pagar o fornecedor, você já tem que demandar para venda ali, recursos para poder pagar o fornecedor. Aí você vai vender a prazo ainda e demora mais 45 dias para receber, então isso influencia muito o capital de giro líquido. Volume e custos de venda, também outro item que influencia muito o capital de giro líquido. Qual que é o volume dos custos, o volume das vendas? As vendas são suficientes para cobrir os custos? Os custos fixos vão existir mesmo que nada se venda. Os variáveis não, vai variar em função do volume de vendas. Só que se eu usei muito custo variável, fabriquei muitos produtos, eles ficaram muito tempo estocados, também vou demandar de recursos. Então o capital de giro ele é altamente influenciado também por esse volume de custo e de venda. E também pela compra e pagamento das compras. Lembra? Se o fornecedor me vendeu e não conseguiu me sustentar o tempo todinho de eu vender e receber, eu vou ter que então demandar recursos para cobrir. E isso vai influenciar o capital de giro líquido. É grande a variação dessas ocorrências, portanto, recomenda-se que o capital de giro seja monitorado com frequência para que surpresas não venham afetar o resultado do negócio. Então é muito importante que você, como contador, gestor do capital de giro, um contador gerencial, você esteja sempre monitorando, sempre com frequência, monitore para que surpresas desagradáveis não venham afetar. Então monitora volume de compra, volume de venda, volume de prazo, de estocagem, todos aqueles itens que nós vimos aqui para trás, todos aqueles influenciadores aqui, desde contas a receber, estoques, caixa e banco, prazos médios, volume de custos, vendas, compra, pagamento, tudo isso tem que ser frequentemente monitorado para que surpresas desagradáveis não afetem o seu negócio. E o fluxo de caixa está diretamente ligado a esses fatores. Qual é a ferramenta que vai te ajudar? Fluxo de caixa. Administrar o capital de giro significa... O que significa? Então vamos lá. Avaliar o atual momento. Então você avalia o atual momento da sua empresa, como que ela está colocada no mercado, qual é o seu volume de vendas, volume de estoque, volume de despesas, volume de faturamento, margem. Avalia o atual momento. Avalia também as faltas e sobras de recursos financeiros. Quais são as faltas e sobras? No momento que sobra, eu tenho sido sábio para a aplicação desse recurso, desse superávit, na compra, comprando bem, porque muitas vezes precificar um produto não é na hora de só somar os custos, é na compra. Então, eu tenho sido sábio na hora de aplicar essas sobras e na hora das faltas de recursos financeiros. Eu tenho tido um bom cadastro, ou seja, uma boa análise para buscar recursos menos onerosos para a empresa, com um custo menor. Outra coisa a ser avaliada na hora de administrar o capital de giro, os reflexos gerados por tomadas de decisões em relação à compra. Quais são os reflexos da tomada de decisão referente à compra, à venda e à administração de caixa? Quais são os reflexos? Isso tudo precisa ser avaliado. Então, se eu comprei muito, meu estoque ficou alto, girou pouco, As vendas, eu estou vendendo, mas com um prazo de recebimento muito alto, não consigo alargar o meu prazo de pagamento do fornecedor para poder me ajudar a financiar as vendas a prazo que está com prazo muito esticado. Então, administrar o caixa. Tudo isso são itens que precisam ser administrados, avaliados, para poder administrar melhor o capital de giro. Esteja sempre atento a esses fatores, pois uma administração ineficiente do capital de giro afeta drasticamente o fluxo de caixa da empresa. Lembra o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é aquela ferramenta, aquela demonstração que vai me mostrar todos os ingressos e todos os desembolsos de recursos da empresa. Então, todas as entradas e saídas de recursos são monitoradas, são administradas, são demonstradas no fluxo de caixa. E se você tem que estar sempre atento a esses fatores que nós citamos, de forma com administração eficiente, porque uma administração ineficiente vai afetar esse capital de giro. Então, isso vai afetar drasticamente o seu fluxo de caixa também.
O capital de giro líquido, CGL, ele é influenciado por quê? Pelo volume de vendas, pelas compras, pelos custos, pelos prazos médios. Essas ocorrências podem variar bastante, por isso o CGL precisa ser monitorado com frequência para não ter, né, surpresas desagradáveis. Então, mais um alerta aqui, ó. Monitoramento, né, desses itens aqui, ó, volume de vendas, volume de compras. Como é que está meu volume de venda? Estou vendendo bem, no volume bom? Não, a venda caiu, mas o volume de compra permaneceu, então tem que ser adequado, tem que ser monitorado, entendeu? Ah, meu volume de venda está aumentando, vai chegar a determinado período do mês que eu não vou ter estoque suficiente para satisfazer os meus clientes, então tem que ser monitorado. Então, volume de compra, volume de venda, custos, prazos médios, monitorar sempre qual é o prazo médio que o meu cliente está me pagando e tentar negociar com o fornecedor para que ele possa aumentar também, para que eu possa dar um prazo melhor. Então, tudo isso faz parte, né, do capital de giro líquido. O CGL e o fluxo de caixa estão diretamente ligados. Então, o capital de giro líquido e o fluxo de caixa estão altamente ligados. Eles conseguem, então, ter essa ligação. O que é o CGL? Vamos ver a fórmula aqui do CGL. O CGL, capital de giro líquido, nada mais é do que ativo circulante menos passivo circulante. Então, AC menos PC. O que é o ativo circulante? Meu disponível ali, ó, meu circulante no curto prazo ali, caixas equivalentes de caixa, bancos, contas a receber, estoque, outros créditos, tudo que eu tenho ali disponível para poder honrar os compromissos e obrigações de curto prazo, que é o passivo circulante, salários a pagar, contas a pagar, fornecedores, tudo isso aqui. Então, quando eu faço esse confronto, ativo circulante menos passivo circulante, o que vai me sobrar é um capital de giro líquido. Se o meu ativo circulante for maior que o passivo circulante, eu vou ter um capital de giro líquido satisfatório, um montante. Se ele for menor, então eu vou ter uma necessidade aí de capital de giro. Capital de giro e a liquidez da empresa. Então, a determinação do volume dessa reserva financeira deve levar em conta o grau de proteção que se deseja para o capital de giro. Qual que é o volume que eu tenho que ter nessa reserva? Então vai depender do grau de proteção. Se quer um grau de proteção maior, um volume maior. Então vai depender do grau de proteção que você quer. Para prevenir a insuficiência de capital de giro, deve-se. O que eu devo fazer para prevenir a insuficiência de capital de giro? Primeiro, manter o controle da inadimplência. O que é isso? Como que estão minhas vendas a prazo? Como está o recebimento dessas vendas a prazo? Como é que está o controle da inadimplência dos devedores, daqueles que atrasam o pagamento? Manter o controle da inadimplência. Renegociar dívidas para longo prazo. Eu tenho obrigações para com fornecedores, consigo renegociar, alongar esse prazo, renegociar para o longo prazo. Adotar política para reduzir custos e despesas, sempre muito bem-vindo. Reduzir custo, reduzir despesa, administrar melhor os custos, administrar melhor as despesas. São itens importantes aqui que eu devo prevenir para que possa então melhorar o meu capital de giro, para que ele não seja insuficiente. Controle da inadimplência, renegociar dívidas para o longo prazo e adotar política para reduzir custos e despesa. Existe então uma prática de colocar em média de 30% a 40% do total dos ativos de uma empresa em capital de giro. Mas isso vai variar de empresa para empresa, de negócio para negócio, de porte de empresa, de segmento. Mas é uma prática de você manter de 30% a 40% do total de seus ativos em capital de giro, para que ele possa continuar girando, que você tenha ali disponível de caixa, disponível de banco, em estoques, que você tenha esse disponível para que você possa fazer uma boa compra no estoque, para fazer uma promoção, para alavancar suas vendas, aumentar a sua fatia de mercado, em média 30% a 40%, mas isso vai variar de negócio para negócio. Mais dicas então para calcular o capital de giro. É necessário ter um fluxo de caixa detalhado. Então, se você tiver um fluxo de caixa aí detalhado, que vai te mostrar aí tudo detalhadamente que entrou, que saiu do seu caixa, então você vai ter uma visão melhor, né? É uma dica então, um fluxo de caixa detalhado. Saber o quanto de recursos e lucros estão entrando na empresa. Então, se você sabe quanto de recurso está entrando na empresa, no seu fluxo de caixa, quanto de lucro está entrando através da sua DRE, você vai saber ali na frente
com quanto você vai poder contar para aumentar então o seu capital de giro. Ou então, se está entrando pouco, você vai saber ali na frente da necessidade de capital de giro. Então, saber o montante. Necessário também definir quanto tempo esse recurso deverá durar. Para quanto tempo esse recurso vai durar? Para que possa então ser retroalimentado constantemente. Então, são dicas aí, mais algumas dicas importantes na hora de calcular o capital de giro. Fluxo de caixa detalhado, né? Saber quanto recurso e lucro estão entrando na empresa e definir para quanto tempo ele vai durar, ele vai ser necessário. Elementos que compõem o capital de giro. Nós estamos entrando na fase final da nossa aula. Devedores por venda, os clientes. Então, valor correspondente ao que foi vendido. Agora vamos falar de valor. Qual que é o valor que eu vou precisar manter ali para poder bancar essas vendas a prazo? Então, imaginar se uma empresa comercializa com prazo de 45 dias, o valor correspondente aos devedores por venda será o faturamento pelo índice de 45 por 30. Lembrando que nós estamos falando do capital de giro num período de 30 dias. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Sua empresa vende cimento e o total faturado é de 500 mil. Se sua política de vendas é de 45 dias, o valor correspondente aos devedores por venda será de 750 mil. Como que eu faço esse cálculo? 45 dividido por 30 vezes 500 mil, que é o faturamento do mês, eu sei que eu vou ter que ter um montante correspondente a 750 mil. Vou ter que ter um capital de giro suficiente que me cubra esses 750 mil aqui, para que possa então bancar as minhas vendas a prazo com os meus clientes. Então esse é um montante, né, nesse cenário, nessa situação aqui. Um cenário de venda de 500 mil, né, e com prazo médio de recebimento de 45 dias. Então ele vai precisar ter aqui, ó, um financiamento para com as vendas a prazo de 750 mil. Outro item aqui, nós estamos falando sobre elementos que compõem o capital de giro. O outro aqui, ó, estoque de material direto. Valor monetário dos materiais diretos que a empresa mantém em estoque para que não venha parar a sua produção. Então, qual que é o montante, qual que é o valor monetário que eu vou precisar ter só de materiais diretos? Então, se uma empresa necessita manter um estoque de material durante 10 dias, o montante será o valor da compra multiplicado pelo prazo, pela razão, né, 10 por 30. O valor da compra multiplica 10 por 30. Então vamos ver aqui no exemplo. Se uma empresa compra neste mês 200 mil em madeira, material direto, e decide manter 7 dias de estoque nesse material, o valor de estoque da madeira será de 46 mil. Mas como que chegou nesse valor? Simples. Ele comprou 200 mil, não comprou? Então ele precisa, eu vou manter um estoque mínimo aqui, um estoque de segurança de 7 dias. Então ele pega 7 dias dividido por 30 vezes 200 mil, que é o valor da compra. Então ele vai ter que manter um valor aqui de 46.666, um valor de montante que ele vai ter que ter ali de capital de giro para poder segurar esses 7 dias de estoque mínimo aqui. Estoque de produtos acabados é o valor monetário correspondente aos produtos acabados que a empresa deve manter em estoque para atender a seus clientes. Então, produtos acabados agora. Então, se sua empresa precisa manter um estoque para atender uma demanda de seus clientes por um período de 7 dias, o valor desse estoque será o custo total multiplicado pela razão 7 por 30. Então, vamos ver aqui. Sua empresa apresentou um certo mês um custo total de 300 mil. Esse é o custo total para que ele pudesse então ter os produtos acabados, 300 mil no mês. Você definiu que precisa manter um estoque para 10 dias. Calculando, chegamos ao resultado, um valor correspondente ao estoque será de 100 mil. Então, se durante o mês o custo total da produção foi 300 mil e eu quero manter um estoque para 10 dias, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 10 dias dividido por 30 vezes 300 mil para a produção. Então, eu vou ter que manter ali o recurso, né, de 100 mil para poder bancar esses 10 dias de estoque, um estoque mínimo, um estoque de segurança. Produtos acabados agora. Por último, os fornecedores. É o valor que os fornecedores financiam a empresa, que adquire materiais para pagamento a prazo. Esse financiamento decorre, então, da função de pagar os materiais com o prazo de pagamento.
Então, se sua empresa realiza uma compra para efetuar o pagamento em prazo de 45 dias, o valor correspondente a fornecedores será o resultado do montante da compra multiplicado pela razão 45 por 30. Então, imagina agora, você é o cliente desse fornecedor. Então, você que vai estar sendo financiado aqui. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Em um determinado mês, sua empresa comprou 200 mil em materiais diretos. Sua condição consiste em pagar seus fornecedores em 45 dias. Então, calculando, chegamos a um valor de 300 mil. Qual é o cálculo? 45 por 30 vezes 200 mil. Então, eu vou estar sendo financiado pelos meus fornecedores em 300 mil. Então, ó, isso aqui já ajuda meu capital de giro. Eu estou sendo financiado nesse prazo de 45 dias. Se lá na frente eu conseguir vender para os meus clientes com prazo de 30, com prazo de 20, menor que esses 45, significa que esse fornecedor vai estar financiando o meu capital de giro. Então, eu arrumei aqui um financiador. Então, aqui ajuda na montagem do meu capital de giro. Esse financiamento aqui. Então, o maior prazo que eu conseguir com o fornecedor, melhor então vai ser o meu financiamento de capital de giro. Então, podemos observar, conforme o próprio nome indica, que o capital de giro está relacionado com todas as contas financeiras que giram o movimento dia a dia da empresa. Então, capital de giro está relacionado com todas as contas financeiras, né? Caixa, banco, estoques, contas a receber, fornecedores, todas as contas financeiras que giram o movimento. É como se fosse um sistema circulatório no corpo humano. Um sistema circulatório está em constante giro, entendeu? Então, o capital de giro é isso, mas com as contas financeiras. Concluímos então, se é com um sistema circulatório no corpo humano, então vamos concluir o seguinte: toda empresa que vende a prazo precisa de recursos para financiar seus clientes. Então, toda empresa que vende a prazo, ela precisa de recurso. Ela precisa estar ali, ó, com recurso para que possa então financiar os seus clientes. Toda empresa que mantém estoque de matéria-prima ou mercadorias precisa de recursos para financiar seu estoque. Então, está ali, ó, mantendo o estoque, precisa de recurso, precisa ter esse recurso para manter. Quando a empresa compra a prazo, matéria-prima ou mercadoria, significa que os fornecedores financiam parte ou a totalidade do estoque. Então, aqui já é benéfico para o meu capital de giro. Quando eu compro a prazo, com prazo bom, esse fornecedor então está financiando, está girando positivamente o meu capital de giro. Quando a empresa tem prazo para pagar as despesas, significa que parte ou totalidade dessas despesas é financiada por fornecedor desse serviço. Então, da mesma forma, assim como a mercadoria, o serviço também, o fornecedor está financiando a minha empresa. A interpretação das citações acima nos leva a determinar que em quais contas a empresa precisa aplicar os recursos. Então, quando eu consigo interpretar de forma correta aquelas situações, eu vou entender quais contas a empresa precisa aplicar recursos. Em quais das contas? Qual que demanda mais ali? É o estoque? É o contas a receber? O meu prazo está muito longo? É o contas a receber que eu vou precisar mais de capital de giro para poder financiar até o dia do recebimento? Ou é o estoque que eu preciso ter um volume de estoque maior? Então, quais contas a empresa precisa aplicar o recurso? E também determinar de que contas a empresa obtém recursos a financiar seu capital de giro. Quem que está conseguindo financiar meu capital de giro? É meu fornecedor de mercadoria, de matéria-prima, é ele que está conseguindo vender num prazo maior, que consegue suportar todo o meu ciclo operacional, ou boa parte desse ciclo operacional, é o fornecedor de materiais, de serviço. Então, em quais contas a empresa está obtendo esses recursos de capital de giro? E para resumir, né, para a gente finalizar, é como se fosse um balanço. Ó. Do lado esquerdo estão as aplicações em capital de giro, né, contas a receber, cliente, estoque, né, seja matéria-prima, produtos, acabados, mercadorias, a soma das aplicações do capital de giro, onde o capital de giro está aplicado, está aqui no ativo, nos meus bens e nos meus direitos. E quais são as fontes de financiamento desse capital de giro? Dois aqui, né? Então, os fornecedores de matéria-prima, de mercadoria, impostos, despesas a pagar, que é o item 2 aqui. Então, aqui as origens desse financiamento, como se fosse o balanço. Desse lado as origens, né? Desse lado as aplicações de recurso. Por hoje vamos parar por aqui, teremos mais aula pela frente para a gente poder dar sequência a esse item sobre a gestão do capital de giro. Nos vemos em breve, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.